Olá pessoal, vamos ver agora como é que usa a função média. Tá? A função média é uma função muito utilizada aí no dia a dia, tá? Ela é uma função estatística, então óbvio que detalhes do para que serve, quando serve e onde serve, aí a gente deixa para o professor de estatística. Eu só vou explicar aqui como é que funciona, como é que eu uso a função média, tá? Essa função média, que é a mais usada, é a média aritmética. Então, cuidado, que existe vários tipos de média. A função é média e ela tem acento, tá? Então, presta atenção, porque às vezes, na hora que você começa a digitar média, ele te dá outras sugestões de média e não é a média mais usada, que é é, a média aritmética. Matematicamente falando, a média aritmética ela é a soma dos valores dividido pelo número, soma de valores dividido pelo número de elementos dessa soma. Então, né, o cara fala assim, a média, houve um aumento de gasolina e a média dos preços da gasolina de R$ 50. Então, como é que ele sabe que a média é R$ 50? Porque ele foi em vários postos, somou o preço de cada um e dividiu por N, sendo N o número de postos que ele foi. Então, isso é chamado média aritmética, é uma média simples, muito fácil de usar, e a gente encontra a necessidade em várias situações, tá? Eu posso achar a média através da fórmula matemática, tá aqui. A gente já viu como é que soma e já vimos como é que divide. Então, beleza. Agora, existe mais fácil a função pronta, né? Do mesmo jeito que existe a função soma, tem a função média, tá? E tudo que nós já falamos sobre a função soma serve para a função média. O jeito de usar, né? Só que em vez de digitar soma, eu tenho que digitar média. Agora, o que eu coloco entre parênteses é os elementos que eu quero tirar a média. Eu posso usar o ponto e vírgula, onde eu vou pegar cada um, ou eu posso usar aquele lance de dois pontos, né, onde eu pego o primeiro e o último, tá? Nada de colocar o mais dentro da média, a divisão dentro da média, não, é desse jeito, tá? Que deve usar a função média, ou ponto e vírgula, ou dois pontos, né? Olha lá, nesse caso aqui, estou usando dois pontos, que significa até, né? Então, o cara está mandando tirar a média de A1 até A10. Aí, automaticamente, ele sabe que tem que pegar A2, A3, A4, A5 e tal, até chegar a 10, tá? Então, vamos aqui no nosso exemplo aqui, né? Então, função média, como eu falei, você pode usar a fórmula matemática, que é a soma, né? Então, igual soma de quem? Dos elementos. Então, já vimos função soma numa outra aula, dividido pelo número de elementos que eu somei. No caso, ali foram 4 elementos, dividido por 4. Então, essa é a minha média, tá? É o valor médio simples da coluna A, dos valores da coluna A, tá? Resolveu? Resolveu. Cheguei na resposta. Mas vocês viram que na hora que eu digitei, sem querer eu tinha colocado 3, né? Porque eu achei que era 3 elementos, depois que eu vi que era 4. Então, cuidado, às vezes, né? Na hora de digitar, você pode contar errado. Então, nesse caso, já que existe a função média, eu não recomendo você fazer isso aí. É você usar a função média, né? Tem acento, né? Tá? Então eu já vi casos. Isso depende de versão do Excel ou versão do Google. Já peguei caso onde a pessoa esqueceu de botar acento e ele não achou e deu erro, né? Então tem versão em inglês, versão em português. Então assim, às vezes você esquece e ele vai lá e coloca, porque ele sabe que é muito usada essa função, né? Ele vai lá e coloca automaticamente. Ah lá, quando eu digitei média, ah lá, ele abriu média, mas ele abriu várias, ó. Tudo que tem média no meio, ó. Né? Então, às vezes eu noto que o pessoal, né, um erro muito comum é isso aqui, ó. O cara coloca média sem acento, ele já vai aqui, ó. Aí ele acha que é média. Não, média é outra coisa, né? O valor médio é um conjunto de dados numéricos, isso aqui funciona de uma outra maneira. Tá?
A função de média aritmética que a gente usa é a que tem acento. Então, cuidado, que às vezes, sem querer, o cara começa a digitar, aí é de novo aquele negócio, o cara tá com preguiça de digitar, né? Então ele começa, aí o Google te dá uma sugestão, você já aceita e vida que segue, né? Então, média, abre parênteses. O que eu coloco do parênteses? Os elementos que eu quero tirar a média. Eu posso clicar e arrastar, como selecionar, ou eu posso digitar. Fecha parênteses e dá Enter, tá aí, o valor da média, deu o mesmo, né? Daquela função matemática, tá? Eu posso fazer assim, né? De coluna, como também eu posso fazer de linha, né? Aí aqui, como a média tem uma divisão, né? Às vezes ele dá esse monte de números depois da vírgula. Lógico, não é, visualmente falando, isso não é legal, né? Aí o cara fala, então eu vou botar 18. Não, pode deixar assim mesmo, só que você fala para ele, olha, vamos tirar, né? Vamos deixar duas casas depois da vírgula. Então, geralmente é bom a gente, quando mexe com a média, se der um monte de casa, eu venho aqui em cima, lá, tem um botão, diminuir o número de casa. Olha lá, aí ele vai diminuindo, né? Ah, não, mas não tem jeito de colocar ou 18 ou 19? Então, existe uma função chamada arred, né? Ou arredondar. Então, assim, existe mais de 400 funções, a gente vai usando conforme a necessidade, tá? Saber tudo e usar tudo ali é, com o passar do tempo, tá? A gente não consegue fazer isso de maneira automática, não, tá bom? E segue o mesmo esquema daquele lance do dois pontos ou ponto e vírgula. Aí, ó, muito mais fácil. Primeiro dois pontos, último. Ou eu venho aqui, né? Vou usando o ponto e vírgula, só que daí eu tenho que, né, escrever, indicar um por um. Olha lá, deu o mesmo valor, né? Se eu tivesse um monte, nossa, ia demorar muito, a chance de eu clicar, pular sem querer é muito grande. Então é óbvio que é normal a gente aprender, né, esse lance primeiro e último, né, com dois pontos, aprender é, é muito mais, sim, é muito mais fácil, tá? Então tá aí, uso da função média, precisou, você já sabe como usar, ok? Valeu, pessoal, obrigado.